Alô, devoto! Que alegria ter você mais uma vez ligado aqui na programação da TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai, nesse nosso programa muito especial, onde nós mostramos para você uma série de coisas muito boas feitas através da nossa obra de evangelização, feitas através da nova AFIP, que é o braço evangelizador do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Vem com a gente em mais essa edição do Alô, devoto! Há exatamente 10 anos atrás, a pedra fundamental da nova e definitiva Casa do Pai era lançada através de uma celebração eucarística lindíssima, onde muitos romeiros e devotos do Divino Pai Eterno já começavam com o sonho de um dia virem até este santuário, agradecer ao Divino Pai Eterno por tantas graças e bênçãos recebidas nesta nova, futura e definitiva Casa do Divino Pai Eterno. E hoje nós temos o compromisso de mostrar para você, na maior parte das edições do Alô Devoto, o andamento desta obra, justamente porque você, nosso devoto evangelizador, que esteve lá atrás, no dia do lançamento da Pedra Fundamental e hoje continua colaborando conosco, continua contribuindo e nos ajudando a concretizar esse sonho, é o verdadeiro protagonista das ações do Divino Pai Eterno. Por isso nós precisamos e continuamos a contar sempre com a sua colaboração. Eu faço o convite para que você se torne um devoto evangelizador, membro da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. E para se tornar parte dessa família de amor, que colabora conosco nas nossas obras de evangelização, é muito simples. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. É só ligar para a gente. O nosso número é 62-3506-9800. Lembrando você que esse número ele é o WhatsApp, conta com uma atendente virtual, que é a Ângela. E se você também tem o desejo de enviar para nós o testemunho de uma graça, de uma bênção, de um milagre recebido, fruto da sua fé no Divino Pai Eterno, escreva e nos encaminhe por e-mail. O nosso endereço é alodevoto@tvpaeterno.com.br. Estamos hoje aqui na obra da nova Casa do Pai e vamos conversar com o Marcos um pouquinho mais sobre a estrutura desse templo religioso que futuramente receberá muitos devotos evangelizadores, inclusive você que nos acompanha nesse momento. Marcos, obrigado por nos receber novamente aqui no seu local de trabalho, próximo aqui do canteiro de obras da nova Casa do Pai. Obrigado pela disponibilidade em tirar as nossas dúvidas sobre essa obra e mostrar para o nosso devoto evangelizador um pouquinho do seu trabalho e da parte estrutural aqui dessa obra. Olá, Frater, olá a todos os telespectadores. É um prazer recebê-los aqui para poder passar um pouco da nossa realidade da obra. Marcos, eu começo te perguntando, a gente sabe que diversas vezes, quando a gente conversa com vocês citam sempre a complexidade dessa obra, justamente pelo tamanho, pela dimensão, pela geometria. Por isso eu gostaria de perguntar para você, qual é o grande diferencial geométrico dessa obra com relação a outras que nós temos por aí? Por exemplo, a gente vê um prédio grande, mas ele normalmente é construído no sentido vertical, né? Ele só sobe, ele não cresce para os lados, ele não tem essa quantidade de partes geométricas como a gente tem aqui. Então, qual seria aqui as complexidades geométricas dessa obra? Então, é interessante fazer essa comparação, Frater, ainda mais quando a gente compara com a obra de edificação vertical residencial, que é o mais comum, né, de que a gente consegue ver mais acontecer. Nós temos em obras de edificações residenciais uma certa repetição, né, dos pavimentos, né? Geralmente quando você tem o primeiro pavimento de recepção, o segundo que tem um mezanino, em seguida vem um pavimento tipo que se repete, né, 20 vezes, 30 vezes, e acaba que a obra tem uma uniformidade. Aqui nós temos a complexidade de que cada pavimento é uma novidade, né? Então a obra ela é composta por ambientes de uso muito diversificado, não tem essa repetição de utilização. Então a concepção dos espaços passa por uma análise individual de cada necessidade, o que gera uma geometria diferente. Então a gente nunca vai repetir a execução de um mesmo pavimento, né? Então a gente tem uma surpresa a cada pavimento. A obra, por ser dimensionada para multidões e sobrecargas altíssimas, ela também requer um dimensionamento diferenciado que implica em peças mais robustas, pilares mais largos, vigas mais altas de 2 metros de altura, 2,5 metros, né, que não é comum ver em prédios, por exemplo, né, a gente costuma ver em viadutos, por exemplo, uma viga desse tamanho. Temos também peças com geometria curva em planta e em altura também, arcos, cornijas. Então nós temos diversas peças que não são usualmente visíveis em obras de edificações residenciais, por exemplo.
Marcos, você citou que a obra ela tem internamente vários ambientes diferentes, o que é próprio de um templo religioso. Um templo a gente tem a nave, a gente tem o presbitério, e aqui a gente vai ter uma grandiosidade de ambientes, né, próprios de um templo litúrgico, mas com dimensões um tanto quanto maiores do que a gente é acostumado a ver nas igrejas menores. E qual é o desafio de fazer com que as estruturas dessas partes menores que estarão dentro da basílica saiam conforme o projeto? É interessante ressaltar a importância de entender a diversificação dos ambientes, né? A gente pode mencionar, por exemplo, que nós temos o ossário, né, que tem um uso definido para locus, né? Temos a Praça Terra, que é uma região de acolhida, o mezanino, que é um pavimento técnico, a igreja, a sacristia, que são pavimentos muito distintos. E cada um tem a sua particularidade de projeto e de execução. Mas, de uma forma geral, em função dessa questão da complexidade geométrica, né, a gente falando de vigas curvas, com seção transversal que varia, né, de uma região para outra, molduras, cornijas, que nada mais são do que aquelas na parte superior da igreja, quando nós temos aquela saliência em formato de moldura, que a gente chama de cornija, né? A execução dessas peças, elas carecem de um cuidado muito maior, né? É muito diferente quando a gente estava voltando à comparação com a execução de uma estrutura de um prédio, onde a gente tem peças retangulares, vigas, que quase sempre se repetem, as dimensões são mais ou menos padronizadas, né? Então acaba que a gente aproveita muito mais as formas e tudo mais. No nosso caso da obra da Basílica, nós temos formas específicas para cada peça. Nós temos uma viga com 2 metros de altura, no lado a gente pode ter uma outra viga com 1,5 metro, então a gente não tem uma padronização por conta da particularidade do projeto, né? E isso requer um cuidado muito maior. Acaba que os nossos pontos de conferência da topografia, aquela equipe que vai fazendo a verificação mecanizada, né, automatizada dos pontos conforme o projeto, elas têm um trabalho redobrado. Elas têm que fazer uma verificação onde começa a peça, no meio da peça, ao final da peça. Tem que fazer essa verificação antes da montagem, das formas, do aço e tudo mais, durante, porque aquilo ali pode se movimentar. No processo de montagem, pode deslocar uma forma para o lado, para o outro, e a gente tem que conferir a posição para que a concretagem não aconteça de maneira equivocada. E logo depois que a peça é concretada, a gente tem que fazer uma conferência para certificar também de que durante a concretagem não houve nenhuma movimentação. Então, temos que ter um cuidado muito maior, né, em relação à geometria, né, por conta dessa irregularidade, por ser uma geometria muito particular, né, nós temos que ter um cuidado redobrado. E tudo isso vocês acompanham com que frequência? Diariamente, semanalmente, para que no futuro os devotos, além de virem aqui vislumbrarem um templo bonito esteticamente, também façam isso de modo seguro, né? Exatamente. Nós fazemos com muita frequência e desde o início da montagem de uma viga ou de um pilar, por exemplo, nós temos que fazer esse trabalho de conferência, porque se esse trabalho acontecer somente no final da execução de uma montagem, a gente corre o risco de ter que refazer todo o serviço. Então, necessariamente a gente precisa ter equipe de topografia, os carpinteiros verificando prumo, nivelamento e tudo mais, ao longo de toda a execução do trabalho, para que a gente consiga garantir no final do processo um melhor alinhamento, prumo, e que o projeto esteja de acordo com aquilo que foi concebido em termos de cálculo e em termos de qualidade. Certo, Marcos. Obrigado por nos receber mais uma vez no Alô Devoto, transformar em uma linguagem mais acessível esses termos próprios da engenharia, que muitas vezes, eu confesso, tenho um pouco de dificuldade, mas ao mesmo tempo aguçar a curiosidade do nosso devoto evangelizador para já começar a ter aquele gostinho de no futuro estar aqui e ver tudo isso de pé, ver tudo isso pronto, né? Eu que agradeço, é com muito amor que a gente transmite um pouco das nossas informações e tenta traduzir ao máximo de maneira mais simples para que todos possam compreender. Então tá bom, que Deus abençoe a sua missão, seu trabalho aqui. Obrigado por nos receber mais uma vez. Amém, obrigado. E você, nosso devoto evangelizador, nós contamos muito com a sua colaboração para que a estrutura dessa obra chegue o mais rápido possível ao seu fim. Para isso, nós queremos que você se torne parte da nossa família, da família dos devotos evangelizadores do Divino Pai Eterno. Basta ligar para a gente, o nosso número é 62-3506-9800. E hoje quem nos enviou o seu testemunho foi a Roseli Grisoski, de Ponta Grossa, no Paraná. E ela nos contou o seguinte no seu testemunho: meu neto nasceu prematuro de 6 meses, pesando 500 gramas e ficou 30 dias na UTI.
Durante esse período, teve paralisia cerebral. Quando ele estava pesando 800 gramas, ele recebeu alta. Ao completar um ano, começou a dar convulsões a cada 20 minutos. Os médicos o desenganaram. Foi nesse momento que conheci a novena dos Filhos do Pai Eterno, intensifiquei minhas orações e o entreguei nos braços do Pai, pedindo que fosse feita a sua vontade. Tudo foi se ajeitando e logo meu neto recebeu alta. Hoje ele está com 11 anos de idade, estuda e é muito inteligente. Só não anda, mas nós louvamos e agradecemos ao Divino Pai Eterno pela graça recebida. Todos os anos vou ao santuário agradecer aos pés do Divino Pai Eterno por todas as graças alcançadas. Amém. Dona Roseli, obrigado por enviar para nós o testemunho dessa graça, desse milagre, dessa bênção recebida pelo seu neto, fruto da sua oração e da sua fé no Divino Pai Eterno. Se você quer fazer como a Dona Roseli, enviar para nós o seu testemunho, escreva para a gente, vai ser um prazer, uma alegria ler o seu testemunho de fé aqui. O nosso endereço de e-mail é o alodevota@tvpaeterno.com.br. E encerrando mais essa edição do Alô Devoto, nós queremos compartilhar com você que nos assiste as intenções, os pedidos de oração que nos foram enviados pelos devotos evangelizadores através da carta mensal. As primeiras intenções vêm da Dona Isabel, que é de Brasília, Distrito Federal. Ela deseja paz e oração e, ao mesmo tempo, a reconciliação da sua família e, ao mesmo tempo, pede as nossas orações pela saúde dela. Nós também recebemos as intenções de oração da Dona Maria das Graças. E ela diz o seguinte: boa tarde, agradeço muitas graças alcançadas e peço orações por todas as famílias do Brasil. Peço oração por Cota, Padula, Barros, Soares e para todas as famílias do mundo inteiro. A Dona Maria das Graças, que é da cidade de Monlevade, Minas Gerais. E por fim, nós recebemos também os pedidos de oração da Dona Maria Helena, que é da cidade de São João da Boa Vista, São Paulo. Ela pede orações pela saúde dela, pelos seus familiares, pelo fim da pandemia, pelas vocações religiosas e também sacerdotais. Obrigado a vocês que nos enviaram seus pedidos de oração. Nós queremos apresentá-los ao Divino Pai Eterno nessa nossa oração final. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas, por vosso amor e graça, nós encerramos mais um programa, mais um Alô Devoto, um programa voltado para os nossos devotos evangelizadores. E por isso, nós queremos apresentar a vós os pedidos e intenções dos vossos filhos e filhas que nos chegam de todos os lugares do Brasil. Rezando por estas pessoas, nós queremos pedir a vós auxílio, luz, proteção e bênção para cada uma delas, seus familiares, lares, trabalhos e estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria ter você mais uma vez ligadinho aqui com a gente no Alô Devoto. Um abraço carinhoso para você e até amanhã.